Boa tarde, sétimo ano. Vamos para mais um item aí, né? Espero que a videoaula tenha sido satisfatória, né? Pelo menos na matéria aí que eu enviei, que é a multiplicação de números racionais, né? Eu não coloquei a divisão ainda, a gente vai passo a passo. Ele começa na página 34 falando sobre a multiplicação mesmo. Ele diz assim: Fernando chegou à sua casa e encontrou meia pizza ou um meio da pizza de calabresa sobre a mesa. Por ser seu sabor predileto, não resistiu e comeu 3/4 dessa quantidade. Apresente um palpite sobre a fração da pizza que ele comeu, tá? Então, esse palpite aqui não é sobre o que foi dito que ele comeu 3/4 do um meio que ele tinha encontrado, certo? É um palpite, é pessoal, né? Cada um vai responder uma coisa aí, de acordo com o que você imagine. Faça uma figura que aí você vai visualizar com clareza. Na letra A, ele fala assim: represente a situação graficamente, ou seja, com um desenho. O que a gente vai fazer? O que o Fernando encontrou? Ele encontrou lá na mesa meia pizza. Então, para desenhar a pizza toda, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Bom, o melhor material para fazer uma circunferência é um clips, ó. O que ele encontrou então? Ele encontrou meia pizza. Ele encontrou a metade da pizza, ou seja, ele só encontrou esticar. O que ele fez? Ele comeu 3/4 desta quantidade. Ou seja, da meia pizza que ele comeu, que ele encontrou, ele comeu 3/4. Ou seja, ele dividiu isso em 4 partes. Vamos lá. Eu ia fazer o desenho para ficar mais rápido, mas resolvi fazer com vocês. Talvez a compreensão fique melhor, tá? Por isso que eu optei. O que ele fez? Ele dividiu em 4 e comeu 3 partes. Então, ele comeu 3/4 de um meio, tá certo? Então, graficamente falando, seria isso. Na letra B, a multiplicação pode representar essa situação. Escreva uma multiplicação de frações que a represente. O que acontece na letra B, pessoal? Ele comeu 3/4 de um meio. Esse conectivo de aí para nós significa multiplicação. Então, ele comeu 3/4 de um meio. Então, seria 3/4 vezes um meio. Para multiplicar frações, eu multiplico numerador e numerador, denominador com denominador. Então, 3 vezes 1 sobre 4 vezes o 2. 3 vezes 1 são 3. E 4 vezes 2 são 8. 3/8. Que fração da pizza? Que fração da pizza Fernando comeu, né? Ele quer saber o seguinte: não é do que ele encontrou que foi a metade, é da pizza. Para eu responder essa questão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que considerar a pizza inteira. Então, para considerar a pizza inteira, eu não posso considerar tamanhos diferentes, correto? Então, o que a gente tem que fazer? Repartir a pizza toda. Então, se eu repartir tudo, eu ficaria com quantos pedaços, né? Ó, dividindo tudo em partes de mesmo tamanho, para que eu possa comparar. Então, que fração da pizza ele comeu? A pizza foi dividida, a pizza toda foi dividida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, em 8 partes, certo? E ele comeu quantas? 1, 2, 3. Então, ele comeu 3/8 da pizza. É isso só? Ah, não, e pergunta. E
E que fração da pizza sobrou, né? Que fração da pizza sobrou aqui, né? Já tinha aí, você tem que lembrar que ele só encontrou a metade. Dessa metade, ele comeu 3 partes, tá certo? Então, o que que sobrou do resto? Sobrou uma parte. Então, sobrou uma parte, só que ele não pergunta do que o Fernando encontrou. Ele pergunta da pizza. Então, essa metade já não existia, né? Mas a gente considerou que foi dividido em 4 também. Então, o que que sobrou? Sobrou a 8ª parte, ou 1/8 da pizza. Na página seguinte, que é a página 34, ele coloca para você algumas situações. Eu vou explicar aqui, mas não vou acompanhar aqui não. É a mesma explicação, mas eu vou direto aqui ao que me interessa, tá? Ele coloca para você como fazer uma multiplicação entre frações. Lembra também que as regras de sinais permanecem iguais lá nos números inteiros. Se você está lembrado, multiplicação e divisão, regras de sinais, menos vezes menos, mais vezes mais. Ou seja, sinais iguais, resultado positivo. Contados sempre de 2 em 2. Quando são sinais diferentes, o que vai acontecer? O resultado vai ser sempre negativo. Então, isso aí vale para a vida de vocês. Então, para multiplicar lá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, seria mais 2, opa, olha o frio aí, gente. Mais 2, que multiplica menos 1, sobre 3 vezes o 5. Você faz mais vezes menos, são menos 2 vezes 1, 2, e 3 vezes 5 são 15. Então, é isso que ele está explicando para você, ou seja, para multiplicar, numerador com numerador, denominador com denominador, regra de sinal permanece a mesma dos números inteiros. Logo a seguir, o que a gente sabe? Numa fração, a resposta sempre vem simplificada. Eu posso multiplicar e depois simplificar, ou quando for multiplicação, eu posso simplificar antes. Como assim, professora? Você vai olhar numerador e denominador da mesma fração ou de frações diferentes. Se um for múltiplo do outro, você pode simplificar antes de efetuar. Então, o que acontece? Se eu olhar 4 e o 9, não tem nenhum número diferente do 1 que simplifique os dois, certo? Mas se eu olhar numerador da primeira com denominador da segunda, eu verifico que 4 e 64 são divisíveis por um mesmo valor. Ou seja, o 4 e o 64 são múltiplos do 4. Então, dá para dividir por 4. Ó, divido os dois. O 9 e o 27, todos dois são múltiplos do 3 e do 9. Então, eu vou dividir por 9, certo? Fazendo essa simplificação, o que a gente encontra? Menos 4 dividido por 4, menos 1, certo? E 64 dividido por 4 vai dar 16. Dividindo aqui 9 por 9, também é 1. E 27 dividido por 9, 3. Ou seja, ao invés de eu multiplicar esse valor inicial, eu vou multiplicar esse. E eu já vou obter uma fração irredutível. Menos vezes mais, menos 1 vezes 3, 3. E 1 vezes o 16, 16. Mais um exemplo. 3 e 24.
O 3 e o 24 são múltiplos do 3, então dá para dividir por 3. O 5 e o 10 e o 20 são múltiplos do 5, então todos dois são divisíveis por 5. Então, o que que a gente vai fazer? Eu posso simplificar aqui ou assim, lembra? Então, nós vamos simplificar o 5 por 5 e o 20 também por 5. E vamos simplificar o 3 por 3. Vou colocar a caneta diferente. Vou dividir por 3, tá? E dividir por 5. O que que vai acontecer? Menos 3 dividido por 3 é menos 1. Sobre 24 dividido por 3, 8. Vezes menos 5 dividido por 5, menos 1. E 20 dividido por 5 são 4. Ao invés de multiplicar números muito altos, eu vou multiplicar números pequenos. E menos vezes menos são mais. 1 vezes 1, 1. 8 vezes o 4, 32. É isso que ele está falando basicamente aí na página 35. Um outro item que ele fala é do elemento inverso. O que é o elemento inverso? Se eu tenho 3 meios, o inverso, vocês lembram, o oposto de mais 3 meios seria menos 3 meios. Mas o inverso é diferente do oposto. O inverso é você trocar os termos. Ou seja, denominador vira, né? Essa é a fração original e essa aqui seria o inverso. Então, denominador era 2, vai virar numerador. E o 3 é numerador, vai virar denominador. Então, eu digo que 2/3 é o inverso de 3/2, tá bom? E ele coloca para vocês aí algumas situações, que a gente vai acompanhar aqui mesmo. 7/2 vezes 2/7, aliás, vezes 7/2. 2 vezes 7, 14. 7 vezes 2, 14. E 14 dividido por 14, 1. 8/15 vezes 15/8. 8 vezes 15, 120. 15 vezes 8, 120. E se você dividir 120 por 120, vai dar 1. Menos vezes menos é mais. 6 vezes 13, 78. 13 vezes 6, 78. E 78 dividido por 78, 1. Na letra D, 1/4 vezes 4. Vamos colocar aqui, ó. 1/4 vezes 4. Eu multiplico de cima com de cima e o de baixo com o de baixo. Quem é que tá aqui e ninguém vê? 1. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. E 4 dividido por 4, 1 de novo. Menos 3 vezes menos 1/3. Colocou isso. Aqui embaixo é 1. Menos vezes menos, mais. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. E 3 dividido por 3, 1 de novo. Agora, responda. Qual o produto dessas multiplicações? O produto é o resultado da multiplicação. Todas elas deu 1. O que é possível observar em relação aos fatores de cada multiplicação? Né? Os fatores. Primeiro fator, segundo fator. O segundo é o inverso do primeiro, o segundo é o inverso do primeiro, o segundo é o inverso do primeiro. Então, o que a gente pode observar? Que o segundo fator é o inverso do primeiro fator. Ou seja, o numerador da primeira vira denominador da segunda e o denominador da primeira vira numerador da segunda. Quando o produto de dois números racionais é 1, esses números são chamados de números inversos. Por exemplo, 2/5 vezes 5/2 é 1. O número 2/5 é o inverso do número 5/2, ou vice-versa. Então, é isso, né? As páginas que eu solicitei aí na aula anterior. E, 7º ano, ficou faltando a questão 3 da página que eu esqueci, que eu vou ter que buscar aqui, que eu mandei só o gabarito. E ninguém entrou em contato comigo.
E eu estou, confesso, que um pouco preocupada. Bom, foi a questão 3 da página 34. Eu vou te alertar para alguns itens, tá? A questão 3, letra A, esse somado com esse, o que você vai ter que fazer? Observar. Os denominadores são diferentes. Você tem que tirar o MMC entre o 3 e o 5. E o MMC entre o 3 e 5 são 15. O que você faz? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, para achar a fração equivalente. 15 dividido por 3, 5 vezes 2. Opa, errei aqui. 15 dividido por 3 são 5. E 5 vezes 2 não é 6, é 10. Ah, professora, como que você faz uma coisa dessa? Se concentre. Vamos apagar tudo, tá? Eu quis adiantar e só vou atrapalhar, mas tudo bem, a gente recomeça. Isso é falta de concentração. Bom, vamos lá, né? 3 e 5 virou 15. 15 dividido por 3, 5. E 5 vezes 2, mais 10. Mais, que tá aqui, 15 dividido por 5, 3. E 3 vezes 1, 3. Como aqui é negativo, vai continuar negativo. Mais 10 somado com menos 3 é mais 7. Então, mais 7, 15 avos. Na próxima questão, letra B, a mesma coisa. MMC entre o 8 e o 10. Se você esqueceu como tira o MMC, é isso aqui, ó. Por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. 4 dividido por 2, 2. Repete o 5. 2. 2 dividido por 2, 1. 5 não dá. Aí você vai com 5. 5 dividido por 5, 1. 2, 10. 10 vezes 2, 20. Vezes 2, 40. Então, não vai ser 8 e não vai ser 10. Vai ser 40. Aí, você segue a regra. Divide pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 40 dividido por 8, 5. E 5 vezes 3, 15. Continua o sinal. Mais 40 dividido por 10, 4. Vezes 1, 4. Continuei com o sinal. Aí, eu efetuo a parte de cima e repito a de baixo. Menos 15 somado com menos 4, menos 19. E repete o de baixo. Menos 19, 40 avos. Na letra C, você já deve saber que, para você efetuar, você tem que eliminar parêntese. Sinal de menos de fora pede o oposto. Sinal de menos de fora pede o oposto, de mais 15. E lembrando que, para efetuar sinais iguais, o que eu fiz? Eu somei os negativos, certo? Lembrando que tem que ficar parte inteira com parte inteira, decimal com decimal. Dá uma observada nisso. Então, deu 18,89. Como os dois eram negativos, ficou negativo, certo? Então, menos 18,89. Sinais diferentes, eu subtraio e dou o sinal do maior módulo, ou seja, daquele que tem mais. Então, vai ficar positivo. Fiz a subtração, 31,51. Aí, eu vou colocar essa aqui para você, só te alertar, para que quando for número misto, e a gente já fez correção assim, você primeiro transforma em fração imprópria. Como que eu faço isso? 4 vezes 1, 4. Com menos 1, menos 5 quartos. Ou seja, eu faço isso aqui, ó. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. E permaneço com o sinal, certo? Então, 1 inteiro menos 1 inteiro com 1 quarto é menos 5 quartos. Mais, porque menos com menos vira mais, 4 quintos. Tirei o MMC que deu 20, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Menos 20 com mais 16 são menos 4.
Por que que virou menos 1/5? Porque eu dividi os dois por 4. Menos 4 dividido por 4, menos 1. E 20 dividido por 4, 5. Aí as demais você faz, tá? Se tiver dúvida, me aciona. Aliás, antes de eu parar, vamos observar a questão H, tá? Na questão H, você tem 1/10 e fração. Para resolver, o que que você faz? Você transforma 1/10 em fração e resolve normalmente igual às anteriores. Aí, se você precisar de socorro, você para seu vídeo, tá? E vai dando uma olhada para você resolver. Porque às vezes eu estou falando e vocês já sabem. Vou puxar aqui agora para H, para que você possa ter visão de todas, tá? Então, boa tarde para vocês e boa aula.